favor, em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Então ele deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para mais uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que faz aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Agora pula lá para o versículo 15. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria. Só até aqui. Irmãos, nós temos vivido dias bem difíceis, né? Ultimamente, a gente tem ouvido aí muitas notícias ruins. E não só as notícias que a gente tem ouvido, mas até pessoas próximas têm passado aí por grandes tribulações. E a gente às vezes ouve tanta coisa, né, que as pessoas falam: ora por isso, ou ora por aquilo. E a vontade que a gente tem, né, quando a gente ora, é que Deus vá lá e resolva aquilo tudo de uma vez só. E que você vê que aquele sofrimento ali acabe de uma vez. Mas não é bem assim, né? E a gente fica ali esperando. E até esses dias, eu estava vendo lá um desenho animado com a minha filha, e que no final do desenho é uma super-heroína que ela vai lutando ali, no final ela joga lá um objeto para o alto, e aquele objeto faz que tudo volte ao normal. Tudo que o inimigo fez de errado ali, que causou naquela cidade, volta ao normal. E eu falei: nossa, seria tão bom se fosse assim, se a gente orasse, na mesma hora Deus fizesse algo. Ele pode fazer, mas muitas vezes as coisas não mudam da maneira que a gente quer, né? E a gente olha o sofrimento das pessoas e a gente fica de alguma maneira tentando se colocar no lugar, né? E a gente tenta, né, de alguma maneira ajudar, sendo que a verdade é que só cada um que vive, só cada um que passa, quem está passando aqueles problemas lá no Rio Grande do Sul, aquele que passa um problema na sua casa, cada um de nós sabemos exatamente como que dói. Sabe, não adianta mesmo que eu fale assim: mas eu passei já por isso, mas a maneira que vai doer em alguém é diferente do que doeu para mim, do que eu sofri. Sabe, quantas vezes eu li esse texto aqui de Elias, e por muitas vezes que eu li, eu falava assim: não é possível que eu estou lendo um texto sobre Elias. Sabe, porque não é possível que Elias, com todas as experiências que ele viveu, com tudo que Deus fez através da vida dele, ele se condicione a viver um momento desse, de tristeza, assim, ao extremo, sabe? Então, esse texto aqui de 1 Reis 19, ele revela
um Elias para nós diferente de tudo que a gente lê sobre ele até esse texto. Né? Porque a gente vai lendo sobre Elias, é um milagre, é um homem de Deus, com milagre, com autoridade, com milagre que ele acontece atrás de milagre, com a força e uma autoridade de Deus sobre a vida dele. Era um homem de Deus que ele orava, quando ele orou ficou 3 anos e meio sem chover. Um homem de Deus que no meio dessa seca tinha um corvo que ia lá alimentar ele, não deixava faltar nada, Deus enviava corvo para alimentar ele. Um homem de Deus que multiplicou o azeite de uma viúva que não tinha quase nada em casa. Um homem de Deus que foi lá e também ressuscitou o filho de uma viúva através do poder de Deus. E um homem de Deus que no capítulo anterior, quando a gente lê aqui, 1 Reis 18, ele estava ali orando, Deus estava enviando fogo do céu, consumindo um altar. E ele, como a gente acabou de ler aqui, ele sozinho, com uma espada, destruiu 450 profetas de Baal. É desse homem que nós estamos falando, que Deus se manifestava com tamanho poder sobre a vida dele. E lá em Tiago capítulo 5, vai falar para nós, é interessante que lá em Tiago fala assim, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Né? E como a palavra ela traz justamente essa ideia do sentimento, ele estava sujeito a sofrer assim como nós sofremos. E aí, isso nos faz entender a condição de Elias nesse texto que nós acabamos de ler. Porque ele estava ali sendo ameaçado por Jezabel, ele teve medo da morte, ele teve medo de perder aquela batalha, porque a gente vê ele em vários momentos ele falando, ai, eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, eu não sou melhor para vencer essa batalha. E isso nos remete a algo particular que todos nós temos, que é o momento da luta, o momento da batalha, o momento da tribulação, que vem sobre a nossa vida, que para alguns passa rápido, para outros não tão rápido assim, e cada um de nós passamos de uma maneira diferente, independente das nossas experiências, de quantos anos nós temos de crente, do quanto que a gente já leu a Bíblia. Quando a tribulação vem, ela vai doer de alguma maneira. E aí, a verdade, gente, é que às vezes a maneira que nós passamos pela tribulação, ela pode ter a ver, sim, com a nossa maturidade, com a nossa história de vida, até porque a própria palavra diz que a tribulação produz a paciência produz a experiência. Então, pode ser que você tenha passado por tantas tribulações que você teve um crescimento, sendo que é impressionante, gente, que cada uma delas vem com uma força diferente. Cada uma delas vem para dizer que ela chegou. E ali é que a gente prova a nossa fé e prova o tanto que a gente confia em Deus. E aí eu estava pensando naquele ditado popular, né? Não tem aquele ditado popular que quase vira um versículo, que o pessoal fala tanto que parece que foi extraído da Bíblia, aquele que fala assim, Deus não te dá uma força maior do que você possa suportar. Né? E a gente pensa, onde que está isso na Bíblia? Quando chega lá, não está. Né? E eu estava pensando nesse ditado, e eu pensei assim, nossa, esse ditado aqui ele quase nos torna um super-herói. Né? Porque ele está dizendo para mim o quê? Que eu sozinho posso suportar alguma coisa, quando na verdade a gente sozinho a gente não suporta nada que não fosse Deus na nossa vida, gente. Né? E aí eu fui ver na Bíblia, extrair de onde que tiraram, né, esse famoso ditado aqui, é justamente lá em 1 Coríntios 10, 13, um versículo que fala sobre as tentações. Ele diz assim, as tentações em sua vida não são diferentes daquela que os outros enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Então, na verdade, o que vai vir contra nós, que a gente pode não suportar, na verdade, são as tentações, né, que elas poderão vir acima do que a gente pode suportar. E o que é a tentação? Aquilo que vai vir contra nós para produzir nós o desejo de pecar. E a própria palavra, ela diz aqui que Deus, Ele não nos dará além do que nós podemos suportar e que Ele ainda vai nos dar uma saída. E aí eu estava pensando sobre o fato de resistir, né? Porque a gente pensa assim, mas poxa, não é tão bem assim não, porque
sempre vem a tentação, eu estou sempre caindo, não é tão fácil assim não, Deus não sempre me dá condições de eu suportar. E aí eu pensei sobre a resistência, né? Porque a resistência ela não é só ali o momento em que vem a tentação e eu começo a olhar, meu Deus, me dá força para suportar isso. Não é. Sabe, a resistência ela já vem da nossa caminhada. É você ter uma vida de santidade, se você se desviar do mal, você tirar da tua vida tudo aquilo que te leva a pecar, você ir limpando a sua vida, tirando tudo aquilo, que aí no momento que vier a tentação, eu vou estar pronto, porque eu não estou sujeito ao pecado, ele não domina a minha vida, e Deus estará pronto também para me dar força, para suportar, por causa da minha caminhada. Então, gente, por mais duro que seja, né, se a palavra me diz que Deus não vai me dar uma tentação que eu não possa suportar, e que Ele vai me dar o escape, por mais duro que seja para a gente saber que quando a gente caiu, foi praticamente porque eu quis, porque eu não resisti o suficiente. Né? Então, é importante a gente saber que Deus ele nos dá força para isso. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje. Né? Eu queria falar desse outro lado, da tribulação. Porque justamente a tribulação, gente, ela vem e a gente nem sabe como que a gente está passando. Sabe? A gente olha para a gente não consegue nem ver estrutura em nós em alguns momentos de saber como que eu estou conseguindo passar por isso. Eu já passei por tribulações na minha vida que eu me senti até anestesiado, assim, sabe? Passando. E às vezes as pessoas me perguntavam, como é que você aguenta? Eu não sei. Não sei, é Deus. Só dava essa resposta, não tem uma explicação. É Deus. E muitas vezes a gente vai olhar para o lado e vai olhar para a vida de alguém e dizer, nossa, como é que ele e ela conseguem passar por isso? Da onde que vem essa força? Vem de Deus. Que assim como a palavra, como Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Vem de Deus essa força. E às vezes a gente não pode julgar o livro pela capa, porque você olha para a vida de alguém, embora ela esteja sorrindo, só cada um de nós sabemos o que exatamente nós passamos na nossa casa, na nossa vida. E se a gente fosse revirar aqui a vida de todo mundo aqui, talvez a gente encontraria muitas batalhas e muitas lutas que muitos de nós estão passando. E que não adianta, que a gente não vai transparecer. Sendo que a diferença, gente, é que algumas pessoas, elas se enterram vivas em suas tribulações. Sabe? A pessoa ela decidiu viver aquela luta, sabe? Viver em função daquilo, reclamando, dizendo que não pode, que não consegue. Agora outras não, elas passam de maneira sobrenatural, mesmo com tribulação, acima de todas as expectativas, porque Deus faz com que elas consigam passar. Amém? E lá em 2 Coríntios 1, do 8 ao 10, fala assim, um versículo que me chamou muito a atenção, Paulo falando sobre isso, ele fala assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensávamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e Ele nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Paulo sabia que as tribulações às quais ele estava passando lá na Ásia eram maiores do que ele podia suportar e que ele não iria conseguir suportar se não fosse Deus na vida dele. Se ele confiasse em si mesmo, ele não ia conseguir passar, mas ele confiou em Deus e por isso ele conseguiu passar. E ele agradece aqui também pelas orações dos irmãos, porque quando nós estamos passando por tribulações, a nossa vida em unidade, ela é fundamental para que nós possamos conseguir passar. Então é importante que nós continuemos orando um pelos outros para fortalecermos uns aos outros em meio às tribulações, gente. É importante a gente continuar, porque a tribulação ela poderá chegar para todos nós. Todos nós, gente. E Deus ele estará presente em todos os dias.
nos fortalecendo para passar por elas e também nos livrando. Tudo para gerar experiência, para gerar em nós maturidade, fé e esperança, para a gente continuar dentro do propósito dele. E tudo isso, em todos esses momentos, ele vai nos encontrar e ele vai nos encorajar a continuar no caminho dele e a voltar ao caminho dele. E a palavra que eu queria hoje compartilhar com vocês, o nome dela, o tema é Volte ao Teu Caminho. Porque quando eu estava lendo essa palavra, Deus ele me encorajou muito, justamente nesse sentido, de voltar pelo caminho de uma maneira diferente, sabe? Porque quando a gente vê aqui, tudo que a gente leu aqui sobre Elias, ele estava passando por esse momento, igual eu falei, da tribulação, de que independente do que ele fez, das experiências que ele teve, era o momento dele chorar, era o momento dele sofrer. E não tem explicação mesmo, a gente não tinha como olhar para as experiências dele, estava batendo dele daquela maneira. E nós vemos aqui, Deus se manifestando, indo até Elias, e tentando trazer ele para fora, tirar ele daquela situação o tempo todo. E não foi só uma vez não, Deus foi mais de uma vez, ali tentando animar ele, tentando tirar ele daquele momento de tristeza, daquela tribulação que ele estava vivendo. E a gente analisando aqui esse texto, né, eu analisando esse texto aqui, as maneiras que Elias reagiu e também como ele não reagiu nesse cenário de tribulação, eu tirei daqui algumas lições importantes que a gente precisa tirar para também passar no nosso momento de tribulação. E a primeira que eu queria falar é não se esqueça de suas experiências. Não se esqueça de suas experiências. A gente viu aqui, né, como eu falei sobre Elias teve experiências assim, gigantes com Deus, de muito milagre, poder que se manifestava sobre a vida dele. Ele também aprendeu sobre dependência de Deus no momento da seca, lá que os corvos iam lá alimentar ele. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu também as pessoas que ele podia contar. Ele também aprendeu as pessoas que ele não podia contar. Ele aprendeu quem era uma desavença. Ele teve algumas decepções. Ele aprendeu em várias áreas da vida dele. Ele teve experiência em várias áreas. Sendo que nesse momento aqui que a gente leu, a gente não vê em nenhum momento ele citando ou lembrando de nenhuma delas. Ele simplesmente resolveu mergulhar ali naquele momento de tristeza e de tribulação. E as experiências que Deus nos dá, gente, elas servem, elas têm um objetivo. Sabe, elas servem para nos fortalecer, elas servem para nos ensinar, elas servem para a gente saber no que a gente foi fraco, no que a gente foi forte, aquilo que me feriu, aquilo que me curou, sabe, o que foi bom para mim, o que foi ruim, sabe, onde eu errei para eu não ficar caindo sempre nos mesmos erros. E quando vier aquele momento difícil que eu estou vivendo hoje, eu lembrar também que quem me livrou do outro lá atrás foi o mesmo Deus que está comigo hoje. E Ele não mudou. É para eu lembrar também que o mesmo Deus que lutou por mim lá atrás é o mesmo Deus que está comigo aqui hoje. E Ele não mudou. E por que Ele não vai lutar por mim hoje se Ele lutou por mim lá atrás e eu continuo com Ele? É o mesmo Deus que passou comigo lá atrás. É o mesmo Deus que continua passando comigo hoje. E qual a diferença? Se o meu Deus não mudou, eu mudei, porque eu não sou mais o mesmo. Eu sou o de antes e o de hoje com mais experiências do que eu tinha lá atrás. Porque agora eu sei quem é o meu Deus mais ainda do que eu sabia lá atrás. Eu sou outro, eu sou alguém com mais experiência, gente. E sabe, e às vezes, tudo que nós vamos ter, gente, vai ser as experiências que nós tivemos com Deus. Tudo. Sabe, porque vai ter momentos na nossa vida, porque nós vamos orar, que nós vamos clamar, e nós vamos orar desesperadamente para Deus fazer alguma coisa, e Ele não vai fazer naquele momento. Ele não vai fazer, e tudo que eu vou ter na minha memória é saber que eu tenho um Deus que Ele fez, e que se Ele fez, Ele pode fazer agora também, por que não? Vai ser tudo que nós vamos ter.
E nós também precisamos usar dessas experiências, gente. Das experiências que também não foram boas. Eu não estou falando aqui sobre ficar remoendo coisa ruim, não. Mas de aprender com elas. Sabe? Porque às vezes Deus ele também vai te dar algo novo. Ele vai falar assim, ó, eu tenho isso aqui, esse aqui é o novo que eu tenho para você. E aí você vai ter que viver. E você vai ter que viver sabendo que um dia deu errado algumas coisas que você fez. Então agora eu também não vou repetir elas. Eu agora vou fazer diferente, porque eu já sei que daquela vez não deu certo como eu fiz. Então agora eu vou fazer diferente, eu não vou ficar num loop de fazer coisas erradas. Sabe? Porque às vezes o que parece, gente, o que parece é que quando vem um novo momento na nossa vida, a gente passa uma borracha em muita coisa para viver aquele momento. Sendo que Deus ele quer que a gente continue lembrando daquilo que a gente aprendeu para passar. Então é a hora que a gente tem que entender que se Deus permitiu eu passar, se Ele me ensinou, é para me fortalecer e para eu pegar tudo aquilo que eu aprendi e colocar esse momento para eu viver, porque senão eu fico vivendo sempre a mesma coisa, fazendo tudo errado de novo, e fico falando que errar é humano, e Deus, na verdade, Ele quer que a gente aprenda com os nossos erros. E aí, gente, eu fiquei pensando, né, no que a gente precisa mais lembrar ainda, quando a gente passa nesses momentos de tribulações. E lá em Romanos 8,18 fala assim, sobre, Paulo falando, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. E eu fiquei pensando assim, que o que a gente tem que lembrar mesmo, e trazer à nossa memória mesmo, é que se tem uma coisa que vai acabar com todas as nossas tribulações, né, porque o próprio Jesus falou que nós teremos aflições, uma coisa que vai acabar com todas as nossas tribulações será a vida eterna. Da vida eterna, elas não vão conseguir escapar. Porque lá vai acabar todas as nossas dores, sabe? E aquilo que nos dá esperança é a vida eterna. Então, por que eu não pego todas essas minhas experiências, sejam elas boas, ruins, tudo que eu vivi até agora, para me manter nesse caminho em direção à vida eterna? E não deixar que nada me abale de eu chegar, de eu alcançar esse caminho. Sabe? Então, que a gente possa... a gente possa assim, lembrar exatamente que de todas as experiências que nós vivemos com Deus, para que elas possam nos manter nesse caminho firmes, até a gente alcançar a vida eterna. Uma outra lição também que eu aprendi nesse texto é, não insista em permanecer do mesmo jeito. Não insista em permanecer do mesmo jeito. A gente vê aqui que Elias, parecia que ele estava insistindo em permanecer naquela bad dele, lá no meio daquela tristeza dele. Deus chamava a atenção dele, Deus tentava arrancar ele dali, Deus interagia com ele e ele voltava. E ele voltava como se ele tivesse com a vontade extrema de continuar do mesmo jeito que ele estava. Então ele foi tocado, levantou, comeu, foi dormir. Foi tocado, levantou, comeu, caminhou, foi para a caverna. Como se ele estivesse o tempo inteiro voltando atrás. Sendo que todas as vezes em que Deus mandou o anjo para tocar nele, ele comeu. Isso me chamou muita atenção. Ele comeu, ele caminhou, ele saiu da caverna também, sabe? Parecia que assim, gradualmente, ele era fortalecido pelas atitudes que Deus interagia ali com ele. E aí eu fiquei pensando que se a gente não tiver cuidado, a gente fica exatamente como Elias. Nessa condição. A gente recebe de Deus, se fortalece e se condiciona a permanecer do mesmo jeito. Recebe de Deus, se fortalece e se condiciona a permanecer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai fazer por nós aquilo que é para a gente fazer. Ele não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Deus, Ele vai disponibilizar. Mas quem vai ter que cavar, quem vai ter que fazer a nossa parte, somos nós mesmos. Não é Deus e não é ninguém que vai fazer por nós. Então o anjo ele levava comida. Mas quem tinha que levantar para comer era Elias. Deus não pegava a mão dele, não dava comida na boca dele, não. Ele tinha que levantar e comer. Deus chamou ele para sair da caverna, mas quem teve que sair foi Elias.
Deus não pegou, foi lá dentro e arrancou ele à força da caverna. E quantas vezes Deus ele está dando alimento, Deus está dando água para a gente, Deus está chamando, Deus está exortando a gente. Está na hora, sai do lugar, sai, se move, eu tenho algo para fazer, eu tenho um propósito na sua vida. Os irmãos são usados em pregações, nós temos aqui Deus derramando no estudo bíblico, no ensinamento sobre o nosso propósito. Deus tem nos tirado, nos sacudido, para que a gente saia do lugar, sendo que se a gente não levantar e comer, a gente vai ficar fraco, a gente não vai sair do lugar. A gente precisa entender que a nossa parte somos nós que temos que fazer, porque Deus ele não vai fazer por nós. Irmãos, essa é a nossa parte. Deus ele está disponibilizando para nós, mas quem tem que pegar tudo isso que Deus está disponibilizando somos nós. E a gente vê lá no versículo 8 que Elias se levantou, comeu, bebeu e o alimento lhe deu forças para mais uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. E você tem se alimentado? Você tem se fortalecido? Se responde essa pergunta, se você tem se alimentado, se você tem se fortalecido, é a hora de você se levantar. É hora de você se levantar e usar esse alimento que Deus tem te dado. Porque aquele que se alimenta, aquele que tem força, aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele tem força e o caminho dele é longo. O caminho dele é longo para aquele que se alimenta das coisas que Deus tem disponibilizado. E um outro ponto aqui, que também aprendi aqui de coisa que a gente não deve fazer em momentos de tribulação. Não fique se explicando e se justificando. Sabe, a gente vê aqui que em vários momentos aqui Elias, ele fica tentando se justificar por ele estar naquele momento ali de fraqueza, naquele momento ali se escondendo ou até pedindo a morte. Ele fica assim, em alguns momentos ele fala, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu tenho sido zeloso e fiquei aqui só. Sabe, eu estou sozinho nessa batalha. Deus já sabe que nós não somos os melhores. Deus já sabe que nós não somos fortes. Deus já sabe que nós não somos capazes de muitas coisas. Então, o que adianta eu ficar tentando me explicar para Deus, quando na verdade eu tenho que pedir força a Ele para poder superar as minhas fraquezas. Então a gente deixa de seguir em frente, porque a gente fica tentando se explicar para Deus. Se explicar do porquê que a gente está fraco, do porquê que eu não consigo, porquê que eu estou assim, eu estou parado, eu estou triste, quando na verdade a gente precisa entender que eu só vou conseguir quando eu entender que tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Como eu falei, o próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E a gente tem que começar a transformar o nosso discurso de justificativa e de explicação em ação de graças. Sabe como é que eu transformo esse discurso? É eu falar, Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, eu sei que eu não posso, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. Senhor, eu me sinto sozinho, mas embora ninguém nessa terra esteja comigo, eu tenho certeza de que o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, eu vou conseguir. E nós passamos a reconhecer que tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu faço não depende mais de mim, mas sim de Deus. Aleluias! Precisamos reconhecer, gente, que tudo vem dEle. E nós vemos também aqui uma preocupação de Elias, em se justificar pelo fato dele não estar conseguindo, ele falando assim, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele se comparando, sabe, a necessidade de se provarem ser melhor do que alguém, uma necessidade ali de uma preocupação com a reputação dele, sabe, em se explicar porque ele não estava conseguindo, ou ser alguém porque os antepassados dele foram. E a verdade, gente, é que a gente não tem que se preocupar em provar nada para ninguém. A gente não tem que se preocupar em se justificar de não estar conseguindo algo ou não. A gente tem que se preocupar em agradar a Deus, em viver na direção de Deus, em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, caminhar em direção às promessas dEle, de caminhar de acordo com a palavra dEle. E a gente não vai precisar se justificar, porque quem vai nos justificar é Deus.
Ele nos justifica. A partir do momento que a gente entende que tem que andar na direção dele. Então não se explique, se mova em ação de graças. Se mova em ação de graças no meio das tribulações. Não se justifique. Ande exatamente da maneira que Deus quer. Que é a maneira da gente passar por essas tribulações. Um quarto ponto aqui. Não se esconda de você mesmo. Sabe, eu fiquei observando aqui que Elias, ele fugiu para o deserto e Deus enviou um anjo que encontrou ele. Ele voltou a dormir por algumas vezes, depois ele foi para a caverna e Deus encontrou ele na caverna. Então a gente vê aqui que Elias, ele estava brincando de pique-esconde, eu não sei com quem, porque Deus estava em todo lugar onde ele estava. Então ele estava se escondendo dele mesmo, o tempo inteiro. E a gente precisa ter cuidado, gente, para a gente não ficar entrando em deserto que Deus não mandou a gente entrar. Para a gente não ficar dormindo quando Deus pediu para a gente ficar acordado. E a gente não entrar numa caverna quando Deus pediu para a gente sair. Sabe? Porque senão a gente deixa a nossa mente, a nossa vida ser dominado pelos pensamentos e sentimentos de que eu não vou conseguir, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, que eu sou tímido, que eu não quero me expor, eu não quero ter compromisso, quando na verdade, eu dentro desse contexto, eu estou me escondendo de mim mesmo, porque Deus está vendo ali, eu fugindo de algo que Ele já falou comigo, que tem que ser diferente, e eu estou ali fugindo. E aí nessa, a gente se engana, porque a gente vê que Deus ele está em todos os lugares, e que a gente está se escondendo de nós mesmos. Então Deus ele pede de nós posicionamento. E no final das contas, no final das contas de tudo, isso eu estou escondendo de mim, eu não estou me escondendo dele. E eu quero que você se responda, de que você está se escondendo hoje? Sabe, responde para você mesmo. Porque em todos os encontros aqui, que Deus se encontrava com Elias, ele falava para ele, se levanta, sai, não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para você. Eu tenho algo para fazer através de você. Então, quando nós nos escondemos, Deus não leva a sério a nossa existência, porque Ele quer trazer à tona, Ele quer trazer à nossa mente o entendimento de que Ele tem algo, que Ele está chamando, que Ele está mostrando, que Ele está incomodando, que Ele está falando, não se esconda, porque Ele quer que nós entramos no propósito dEle, que nós vivamos o propósito dEle. Sabe, está na hora da gente parar de se esconder. Deus tem coisas para fazer através de nós. E quando eu li esse texto, gente, chegando no final já, embora a gente veja aqui que Elias, ele estava passando por um momento que ele estava aparentemente fragilizado, ou atribulado, uma coisa aqui que eu percebi o tempo inteiro, é que Elias, ele estava mesmo, era resistente. Aí talvez você se pergunte, como assim? Você falou até agora que ele estava atribulado, passando por uma tribulação. Mas é verdade, gente. Elias, mesmo sem forças, ele estava ali lutando com Deus. E o tempo inteiro resistente à graça de Deus. A gente viu que Elias, ele fugiu quando a graça de Deus pediu para ele continuar. Elias se escondeu quando Deus chamava para ele se levantar, e ele entrou na caverna, quando Deus tinha alimentado ele para ele prosseguir. E aí a gente vê aqui que Deus, ele foi tão resistente a Deus, que Deus, ele, em algum momento aqui, ele falou assim, quis mostrar a força dele para ele também. Falou, você é forte, eu também sou forte. E Deus mostrou para ele a força, para que ele entendesse a graça dele. Aí lá nos versículos 11, do 11 ao 13, olha o que acontece. Deus fala para ele sair da caverna. Aí fala com ele assim, saia e põe-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um forte terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Foi quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a sua capa,
saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: "O que faz aqui, Elias?" Deus mostrou para Elias de diversas maneiras a força que ele tinha. Ele usou ali de grandes forças da natureza para mostrar a força dele, sendo que ele não estava em nenhuma delas. Ele só estava no suave sussurro, onde Elias ouviu a voz de Deus. Aleluias. Nós não devemos, gente, estar resistentes à voz de Deus, sabe? Porque a voz de Deus, a graça dele vai estar na graça, vai estar no suave, vai estar no amor, em que Ele vai incentivar, Ele vai nos dar vontade de estar na presença dEle, Ele vai nos dar direção. E quantas vezes nós resistimos e não vamos em direção por conta própria, que é o que Ele espera de nós. A graça de Deus não foi contida pela resistência de Elias. Ela não foi contida. Sabe, porque Elias, Deus ele sabia o tempo inteiro que Elias ele poderia fugir sim, porque ele teria medo, mas a graça de Deus não se importava com medo, ela queria alguém mesmo com medo, para caminhar com ele, porque quem tiraria o medo, quem sustentaria ele seria o próprio Deus, sabe, ele sabia que ele poderia se esconder, ele sabia, mas que Deus queria que Elias entendesse de uma vez por todas, é que embora ele estivesse fraco, ele estaria forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoaria na fraqueza de Elias. O tempo inteiro, ele só queria que ele entendesse isso, sabe, que embora ele estivesse esquecido de todas as suas experiências, ele enviou ali um anjo para dizer para ele, ó, você ainda pode seguir, se alimenta, e segue. Sabe, mesmo quando ele se sentiu sozinho, ele foi lá encontrar com ele naquela caverna e falar com ele, ó, sai. Porque agora você sabe, Elias, que não é pela sua força, é pela minha força. Agora você sabe que não é com a sua força, não é pelo que você sabe, não é pelo que você estudou, não é pelo que você acha que você pode, é pela minha força. Agora você volte ao teu caminho, volta ao caminho da onde você não deveria ter nem saído, volta, Elias, volta. E a gente pensa que voltar, gente, é só continuar da onde eu parei. É só eu voltar, eu vou voltar lá, eu parei, eu vou continuar fazendo, não. Sabe, eu vou continuar, eu vou voltar lá para onde eu fiquei ali, então eu vou parar lá, eu vou voltar lá onde eu estava, onde eu parei tudo e continuar, não. Porque voltar ao caminho, Deus falou tremendamente isso comigo, gente. Voltar ao teu caminho, voltar, em outras versões fala assim, volte pelo mesmo caminho. Voltar pelo mesmo caminho não é fácil. Não é fácil, sabe? É muito mais fácil eu pegar e voltar de qualquer maneira. Voltar pelo caminho, mesmo caminho, gente. É eu voltar entendendo essa graça de Deus, que me lembra todos os dias das experiências que eu tive com Ele. Voltar pelo mesmo caminho, não é voltar fazendo a mesma coisa. Não é voltar fazendo a mesma coisa. É eu entender que eu não tenho que ficar insistindo no mesmo erro o tempo inteiro. Voltar pelo mesmo caminho. Não é me esconder de Deus. É pelo contrário, eu entender qual é o meu propósito nele. E voltar pelo mesmo caminho. Não é eu ficar me explicando e me justificando. Porque se eu ando com Ele, quem me justifica é Ele. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente orar. Eu queria que você se colocasse de pé, igreja. E eu quero nessa noite, não sei como que você chegou aqui, mas Deus sabe. Eu quero que a primeira coisa que você faça agora, eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos orar. E eu quero que você lembre agora, comece a lembrar quem é o seu Deus na sua vida. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que te ajudou lá atrás?
Quem é esse Deus que te ajudou a resistir quando você não tinha forças? Quem é esse Deus que esteve contigo naqueles momentos onde você estava sozinho, onde você não tinha ninguém? Quem é esse Deus que te levantou e que continua te levantando até hoje? Quem é esse Deus? É o mesmo Deus em que você tem que parar de resistir hoje. Abre o seu coração nessa noite para Ele. Abre o coração e deixa Ele reinar. Deixa a graça dEle habitar. Deixa a graça dEle tomar conta do seu coração. Deixa Ele ser o dono do seu coração. Aleluias! Talvez até hoje você fica tentando se explicar. Ai, meu Deus.